Fala pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre governança, nós vamos falar sobre transformação digital. Eu estou recebendo aqui um ilustre convidado, membro do Open Mind, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e aqui no estúdio do Open Mind em São Bernardo do Campo, eu recebo figuras do mercado corporativo, grandes nomes do mercado corporativo, membros do Open Mind Brasil, que vêm aqui para contar as suas experiências. Afinal de contas, o Open Mind Brasil é formado por diretores e presidentes das maiores empresas do país. E nós temos o propósito de nos ajudar e ajudar a outras pessoas para que o nosso país volte a crescer. E uma das formas da gente ajudar esse país a voltar a crescer é compartilhando ideias, é compartilhando soluções. Afinal de contas, o mundo está vivendo uma grande crise, desde a pandemia e agora todas essas guerras. Então nós precisamos nos unir mentes fortes em prol aí do mercado, em prol do comércio, em prol da empregabilidade. Então, nós aqui no Open Mind Talks, porque o Open Mind Talks, ele é um canal de comunicação do Open Mind, é o nosso podcast. Nós já contamos a história de várias pessoas que sentaram nessa mesa comigo aqui para poder compartilhar um pouco da sua história inspiradora. E nós ficamos muito orgulhosos, até porque a nossa audiência é formada pelos Open Minders. Open Minders que, assim, carinhosamente a gente chama os membros do Open Mind. Hoje, estamos aí com quase 800 membros que compõem essa vasta rede de networking. E estamos presentes em mais de 20 países, sempre através de brasileiros expatriados. Para essas pessoas, o Open Mind ele é um elo de ligação entre eles e o mercado brasileiro. Afinal de contas, quando você vai morar fora em um outro país, expatriado por uma empresa, você acaba se desconectando, né, do mundo, da sua terra, né, do seu país, e com isso não enxergando várias oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de negócio, oportunidades de carreira. E o papel do Open Mind é conectar não só essas pessoas, mas também os brasileiros. Afinal de contas, o Brasil é um país continental. O nosso convidado de hoje, ele inclusive não é daqui, ele é daqui de São Paulo, mas ele veio de outra cidade. Ele veio de Valinhos exatamente para poder contar aqui hoje a sua história. Eu vou receber e vocês vão conhecer um pouco da história do Fábio Hayashi, que já está aqui comigo. Obrigado pela sua presença. Vai ser, eu tenho certeza que essa história vai ser inspiradora. Porque eu imagino que a gente vai passar aqui, que o seu currículo tem de tudo isso, tecnologia, o seu currículo tem sobre carreira de sucesso, governança também, conselhos. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui ao Open Mind contar a sua história. Obrigado, Lúcio. Parabéns aí por toda a iniciativa, pelo sucesso que o Open Mind vem causando aí no mercado. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Bom, pessoal, o Open Mind, ele é uma organização que possui grandes nomes do mercado. E hoje não seria diferente, estamos recebendo aqui o Fábio Hayashi. E como de costume, eu vou fazer aqui uma breve introdução para vocês conhecerem um pouco da biografia do Fábio. Então, o Fábio ele é fundador e CEO da Deal Technology, que é um parceiro do Open Mind. Nós temos muito orgulho de ter a Deal como um parceiro da nossa rede, que é uma empresa especializada em jornadas digitais end-to-end, onde desafia o status quo e cria o futuro em colaboração com seus clientes e parceiros,
fazendo tailor-made, né? Uma expressão bonita para se definir a quatro mãos. Sua trajetória de 19 anos é marcada por inovação, estratégia e resultados impressionantes. Ele tem formação em análise de sistemas e MBA em gestão empresarial pela FGV. Fábio também é membro da rede Open Mind, é um membro aqui do Open Mind, além de atuar como conselheiro e ser autor do livro Minha Vida em uma Página. É isso mesmo, Fábio? É isso aí, Lucio. Mas eu queria ouvir de você. Eu tenho esse hábito, né, aqui no Open Mind, de fazer essa formalidade, de falar um pouco da biografia das pessoas, até porque uma biografia como essa merece ser contada aqui para os nossos membros. Mas eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua história. Eu quero ouvir de você, né? De onde veio o Fábio? O Fábio é filho de quem? O Fábio tem filhos, é casado, o que que o Fábio gosta de fazer, né? Então, como foi essa jornada sua até fundar a Deal Technology? Conta um pouquinho para nós aí, Fábio. Legal, Lucio. Bom, vamos lá. Atualmente, então, estou com 45 anos, completei ontem, dia 6 de novembro. Foi ontem, né? 6 de novembro? É. Enfim, completei ontem 19 anos de casado, Ó, meus parabéns. 9 anos de namoro. Então eu tenho mais tempo com a minha esposa do que, né, do que sem Como é que ela. ela chama? Marisa. Então, Ah, que sou casado com a legal. Marisa. Parabéns, então, para Marisa e ao Fábio. Obrigado. Pai do Felipinho, que vai fazer 15 anos agora, dia 13, da Fernandinha, que tem 12. Que legal. Essa é um pouquinho do meu lado pessoal. Já falando então de lado pessoal, gosto de pegar onda, gosto de andar de snowboarding, né? Enfim, tô me aventurando também agora Mas aonde você está pegando onda em Valinhos e fazendo snowboard em Valinhos? Bom, snowboard tem que viajar, né? Não tem como. Então eu viajo normalmente para Europa para fazer snow. Pegar onda começou na praia, mas do lado de Valinhos tem um condomínio fechado que tem uma praia particular, É então eu tenho mesmo, não surfado sabia. lá. Qual é o condomínio? Chama Praia da Grama. Então tenho pego onda lá. Mas dá para pegar uma onda legal? Dá, bem legal, enfim, né? Então, gosto de pegar onda, né? Agora por lá, enfim, virei um surfista de piscina. Mas isso lá do pessoal, lá do profissional, ou pessoal ainda, falando do pessoal, minha origem, então, vou falar um pouquinho, acho que dá até trajetória você entender um pouco, até de gatilhos de por que que eu empreendi cedo, né? Então, Sim. ou seja, 19 anos, eu comecei com 26 anos empreendendo, tá? É, Bom, origem de por que namorar cedo, por que empreender cedo, enfim, eu tinha uma necessidade, uma ânsia grande de conquistar coisas rápidas, porque meu pai, que inclusive faleceu esse ano, faleceu agora em julho de 23, meu pai tinha doença de Chagas, e porque meus avós vieram foragidos da guerra, do Japão, né, na época da Segunda Guerra Mundial, foram morar em São Joaquim da Barra, trabalhar em canaviais, tem aquele bicho que chama barbeiro, Sim. né? Meu pai, por acaso, foi picado pelo barbeiro, então tinha doença de Chagas. Cresce o coração, né? Exatamente, né? Então, trocou o coração, ele acabou fazendo transplante de coração em É mesmo? 2002, exato. Só que antes do transplante, a minha vida era muito baseada naquela pressão psicológica, né? Além de uma educação oriental ser um pouco, às vezes, mais rígida, né? Meu pai tinha aquela pressão muito grande de eu ser o filho mais velho, duas irmãs mais novas, minha mãe que não trabalhava, e falava para mim o seguinte, fala, Fábio, você é o homem da casa, eu não sei quanto tempo eu vou viver, e, enfim, né? Você vai ter que se virar. Então, Você tem irmãos? tenho duas irmãs mais Duas novas. irmãs. Então, esse foi o início de tudo, né? Então, por que comecei tão cedo? Por que comecei a namorar tão cedo? Por que casei? Enfim, né? Cedo, óbvio, tem outros motivos. Amo minha esposa, senão a gente não estava junto até hoje, óbvio, né? Claramente. Mas acho que os principais gatilhos, de fato, foram esses, né? De certa forma, aquela pressão psicológica por conseguir, né, crescer rápido na vida, né? Então, a necessidade inicial, obviamente, é você ter uma situação financeira que você imagina que vai poder ajudar, de repente, mãe, irmãs, enfim. Você sempre trabalhou no seu próprio negócio ou você chegou a trabalhar para os outros? Trabalhei para os outros. Então, vamos lá. Início de carreira. Então, a pressão foi essa. Comecei, daí eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Aí, o meu objetivo em fazer colégio técnico na época era, pô, consigo um emprego mais cedo. Então, obviamente, eu comecei a trabalhar com 17 anos.
Fiz um estágio, comecei na NEC do Brasil, que era uma multinacional japonesa, Sim, conheço a né? NEC. Conhece a NEC? Sim, grande. Entrei lá em 95, saí de lá em 99. Depois em 99, 95 você era moleque, né? 17 anos. 17 anos. Tinha 17 anos quando eu entrei lá na NEC. Em 99 saí da NEC, aí eu fui para uma consultoria, que hoje inclusive é listada em Bolsa de Valores, que é a Sinqia. Sim, que... Entrei na Sinqia, a Sinqia era bem pequenininha, sei lá, não devia ter umas 20 pessoas na época. E então imagina, sai de uma multinacional, 3.500 funcionários, entra numa consultoria super pequena, onde o founder, né, o Bernardo, que era o CEO, me convenceu e eu literalmente comprei ele, comprei a ideia e apostei muito ali no crescimento deles, né? Tanto que a ponto de hoje eles serem listados. 2004 eu resolvi arriscar, empreender, né? Faço até um parênteses, adorava lá. Gostaria, na época, né, com 24 anos, e por acaso foi o ano que meu pai fez transplante, eu cheguei a perguntar para o Bernardo qual era meu teto lá dentro. Na época, a resposta não era de acordo com, obviamente, o que eu queria, eu tinha uma ânsia de crescimento muito grande. Ele estava certo, eu acho que eu também estava certo, né? Então, ele estava certo porque eles conseguiram um grande êxito, um grande sucesso. E eu acredito que eu esteja ainda no meu caminho, né? Não cheguei aonde eles chegaram, mas, né, se Deus quiser, se o Papai do Céu ajudar, a gente também vai chegar. Isso é um ponto que a gente pode falar também, porque você teve uma escolha para ser feita lá atrás, Sim, né? Que você hoje tem uma grande empresa que você fundou, uma grande empresa de tecnologia, mas também a empresa que você estava, ela era pequena e ela cresceu muito. E eu exatamente. tenho certeza que talvez você tenha colegas que estavam naquela época e hoje devem ser C-level nessas empresas, e também isso é sucesso, Sem né? dúvida. Mas você escolheu o seu caminho. Exato. Enfim, eu tinha, como eu disse, tinha essa pressão. O ano que eu tomei a decisão, de fato, de falar, eu preciso escolher um rumo para minha carreira, foi mais ou menos em 2002. Então, 2002, 2003, 2004 foi o ensaio de o que eu vou fazer. Então, eu me planejei antes. O que é se planejar antes? Pô, fiz uma reserva financeira. Então, eu casei e montei a empresa em 2004. Eu tinha 26 anos. Nessa época, eu já entendi um pouco de investimentos, então eu consegui, ao longo desses anos, fazer uma reserva, viver de juros. Então, o dinheirinho que eu tinha aplicado era o suficiente para pagar minhas contas, que não eram, obviamente, não eram muitas, né? Graças a Deus eu não precisava ajudar, meu pai ainda ficou vivo, então ele conseguia bancar, né, as despesas da casa, mas era o suficiente para, a partir do momento que eu tomasse a decisão de sair da casa dos meus pais, montar o meu negócio, assumir a responsabilidade de ter uma família, era um conforto financeiro suficiente que eu tinha para começar a arriscar, tá? Então, ou seja, eu não ia queimar o capital principal, ia queimar juros, né? Não descontei inflação, né? Então, se falar, levar o pé da letra, né? Eu não fiz o desconto de inflação, mas eu olhei que os juros pagava a minha conta fixa, né? Minha esposa trabalhava, então eu falei, você paga, garante o leitinho das crianças, eu vou arriscar. Foi uma decisão que eu fiz, né? Lá atrás, já tinha passado pelo mundo corporativo, eu acho super legal, respeito e óbvio, né? Admiro muito quem também, né, empreende dentro do mundo corporativo, tem muito sucesso mas dentro da minha realidade, da expectativa e ansiedade de certa forma que eu tinha, foi o caminho que eu escolhi. Deixa eu fazer uma pausa aí. Você está contando a sua história é muito interessante e tem elementos aqui que eu tenho certeza que o nosso público começam a se identificar, né? Porque você está falando do empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, a gente sabe que o nosso público aqui ele é formado em sua maioria por executivos, ou seja, são empregados, são funcionários de empresa, mas em algum momento da vida eles vão empreender. Quer seja agora, quer seja lá na frente, quando eles vão empreender como conselheiro, eles vão empreender na sua empresa, na sua própria jornada, né? Uhum. A pergunta que eu te faço é exatamente o seguinte: como empreender para você mesmo, né? Porque a gente tem que quebrar algumas algemas de ouro, né, que nos prendem, como o conforto de você ser um CLT, ter o seu salário no mês, no final do mês, quer você produza ou não, quer você venda ou não, quer você faça a sua meta ou não, você tem o seu salário lá no final do mês, né? Perfeito. Fora
toda o pacote, né, que envolve um executivo. Então, como empreender para você mesmo, se desapegando dessas coisas? Como é que foi isso para você? Tá. É, Lúcio, acho que o grande facilitador para mim nessa questão, e aí depois eu dou a minha opinião, né, no caso de pessoas que eventualmente pretendem empreender, né, com um estágio mais avançado, seja de conhecimento, de idade, enfim, né? No meu caso, de novo, comecei com 26 anos um negócio. A primeira coisa que eu pensei, se der errado, eu consigo voltar para o mercado, né? Então, eu tinha esse plano B. O segundo ponto que eu te falei, uma reserva financeira que me desse uma autonomia de arriscar e não se preocupar em acabar essa reserva. Como eu disse, eu já tinha pago meu apartamento à vista, que não era nada demais, era super pequenininho, tá? Eu falo hoje quanto, né, na época, em 2003, quando eu comprei o apartamento, eu paguei acho que R$ 76.000, tá bom? Então, ou seja, não é nada demais, né? O valor de época foi isso que eu lembro que eu paguei. Então, paguei meu apartamento, não tinha dívida financeira, eu tinha uma reserva, aquilo me gerava um valor financeiro na época, de juros, que eu disse que pagava meu custo fixo. Então, ou seja, eu tinha uma tranquilidade de arriscar e ter uma resiliência de, se caso ainda desse errado, eu pudesse arriscar. Não dava para você Terce- ter tocado o plano A e o B ao mesmo tempo? Porque existem algumas situações que te permite você ter uma atividade paralela. Sim, eu concordo. Não tem certo e errado, Lúcio, mas vou te dar a minha opinião. A gente, óbvio, quando a gente compara no mundo financeiro, a gente fala em diversificar carteira, diluir risco e tudo mais. Mas para quem quer empreender, na minha opinião, que foi a meu histórico, a minha trajetória, ou a gente se dedica ou a gente se dedica. Entendeu? Então, ou cai de cabeça e faz aquilo acontecer, né? E não dispersa energia em outras frentes, em outras Você tem necessidades. razão, porque até quando os fundos vão avaliar uma startup, por exemplo, e percebe que o fundador não está 100% dedicado, aquilo ali já esfria para eles, né? Ou o fundo ele pede que o cara saia e se dedique exclusivamente ao business, né? É o que eu percebo que acontece no mercado. Mas qual sinergia? Aí você falou que também você poderia, você tinha essa segurança de voltar ao mercado. Então, Aham. eu acredito que a nossa audiência aqui, que está acompanhando pelo LinkedIn, né? E até peço que quem estiver nos acompanhando no LinkedIn, vai lá e segue a nossa página, segue também o perfil do Fábio, da Deal Technology e compartilha. Mas as pessoas também estão se identificando que a estabilidade financeira para a sua idade, né? Você falou comprou um apartamento pequeno e tal, mas você já tinha uma segurança financeira. A maioria dos executivos C-level com 40 anos, eles já adquiriram essa segurança financeira, né? Perfeito. Então, esse é um ponto que, poxa, já chamou a atenção. E, ao mesmo tempo, eles se preocupam sobre esse retorno. Não, mas eu vou empreender, se eu ficar 2 anos fora, depois como é que vai ser? Eu vou ser aceito do mesmo jeito? E tal, você tinha essa preocupação também? Tinha, de certa forma, sim, tinha, foi o que eu disse, né? Fiz um plano estratégico antes, pelo fato de eu ter feito lá o MBA, minha carreira foi técnica, então era dev. Para mim, o MBA foi uma aula, literalmente, de empreendedorismo, né? Então, aprendi a fazer fluxo de caixa projetado, montar um BP, montar uma análise SWOT, isso na época lá. É, e cheguei, inclusive, a aplicar isso, acabei não comentando, mas eu cheguei a ter uma atividade paralela na qual eu não era o sócio tocando o business, né? Era uma coisa super simples, era uma empresa de embalagens que a gente comprou em 2001, se não me falha a memória. O que aconteceu? Eu tinha três primos que estavam voltando do Japão e eles trabalharam lá como DKSEG. Para quem não conhece, DKSEG é literalmente o cara vai trabalhar em chão de fábrica, né, no Japão, trabalha pra caramba, trabalha, sei lá, 14, 15, 16 horas, junta um dinheiro, volta pro Brasil. Eu não sei hoje se isso ainda é uma prática comum, mas na época, né, nessa época nossa era muito comum isso. Então, meus primos voltaram do Japão, tinham uma reservinha, eles queriam fazer alguma coisa, eu tinha essa necessidade interna né, de começar algo. Na época eu lia o Caderno de Oportunidades, que saía, né? O que eu lembro que o mais via era loja de pão de queijo, posto de gasolina, correio, né, enfim.
né? E aí, de repente, apareceu lá uma distribuidora de embalagens, eu falei, pô, e ainda em Guarulhos? Eu falei, pô, acho que Isso, isso era vendendo, tava vendendo isso. o cara tava vendendo o comércio. Ah, tá. E aí a gente foi e comprou esse comércio. Eu e meus 3 primos, a gente comprou esse comércio, né? E onde meus 3 primos se dedicaram ali no negócio, né? E inclusive hoje é o sustento da família deles, né? Então o comércio ainda Deu existe. certo? Tá super bem, eles estão bem, né? Consegue, né, ter ali o sustento para toda a família, enfim, né? E eu acabei saindo, eu diria que logo quando, um pouquinho depois que eu montei a empresa, eu acabei saindo. Mas esse eu fiz uma atividade paralela, porque eu tinha meus primos tocando, ou seja, eu tinha sócios dedicados, e eu trabalhava ainda para a Sinqia, onde eu me dedicava no negócio. Eu trabalhava sei lá, das 9 às 6, né, para a Sinqia, das 6 até 10 horas da noite para o negócio, e de finais de semana, que a loja de embalagens funcionava de sábado e domingo, então eu trabalhava de sábado e domingo até Ah, meio-dia. então, peraí, você fez um ensaio entre ter uma atividade paralela e de repente passar o bastão definitivamente. Só que nesse meio do caminho você pivotou e aí criou a Eu Deal. fiz, exato, não larguei, né? Continuei trabalhando para a Sinqia, de forma alguma isso gerou nenhum tipo de conflito, porque, de novo, eu trabalhava extra time, fora do horário, E era um né? negócio que não tinha nada a ver, E não né? tinha nada, absolutamente nada a ver, né? Ou seja, era um varejo, comércio, literalmente. É, Saí de lá por motivos óbvios de, caramba, eu não nasci para aquilo, eu era de tech, né? Então, né, não me sentia pertencido e não, né, não era algo que eu olhava para o meu futuro e para minha carreira, não era algo que me brilhava os olhos, né? Enfim, então, tanto que eu resolvi abrir mão, meus primos ficaram, né? Super, né? Acho que também as pessoas perguntam, né? Como é que é um término de uma sociedade? Depende de como você toca, da ética, dos princípios. Foi super, né, bem tranquilo. Tinha uma outra prima nossa que era irmã que trabalhava pra gente. E aí eu vendi essa participação minha para essa minha prima. Então ela virou sócia lá no meu lugar, né? E eu pude sair numa boa, então não tem nenhum tipo de problema familiar nessa questão. Mas voltando, fiz o ensaio, de certa forma isso me ajudou, coloquei um pouco em prática aquilo que eu aprendi no MBA, né? E me deu uma bagagem de como empreender de certa forma, né? Então isso foi uma aula, óbvio, num mercado não necessariamente igual o que a gente atua atualmente, mas foi um Mas dá teste. para perceber o espírito empreendedor desde cedo. E uma pergunta também, né? Voltando a esse contexto, que eu quero sempre trazer aqui histórias que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, elas se identifiquem. E eu tenho certeza que o assunto empreendedorismo, empreender, nunca foi tão pensado assim por executivos C-level. Uhum, Eu, inclusive, conversei com alguns, no plural, nos últimos dias, e fizemos uma pesquisa, né? Quando você pretende encerrar a sua carreira executiva, os C-levels, né? Que fazem parte aí do Open Mind. E a pesquisa revelou que mais de 30% deles, ou seja, um terço deles, dizem que antes dos 50 anos eles querem encerrar a vida como executivo. E aí você pensa, o que que vem então depois? Vem o empreendedorismo. Então, a sua história, tenho certeza que está inspirando essas pessoas, porque a sua foi bem mais jovem. Mas aí vem a pergunta, que é o seguinte: qual sinergia tinha da experiência que você teve lá atuando como consultor, né, na consultoria, com a Deal, né, com a empresa que você criou? Como, porque eu acho que não dá para você também querer empreender com um negócio que não tem nada a ver, né? sem O dúvida. cara, ele é o diretor de TI da empresa XPTO e ele pensa, não, depois dos 50 anos eu vou abrir meu restaurante. Você fala, Uhum. cara, mas o que que você entende de restaurante? Nada, entendeu? Você gosta, pelo menos, de cozinhar alguma coisa assim? Não. Mas eu acho que isso dá dinheiro. Então, a chance disso dar errado é muito grande. Qual era a sua sinergia? Tá. Bom, a minha sinergia dentro da a Sync é uma empresa de software voltado para o mercado financeiro, né? Começou como serviço, virou uma empresa de produtos e serviços. Então, primeira coisa, como você pega um negócio pequeno, você literalmente faz de tudo, né? O que eu chamo de fazer de tudo? Além de codar, de programar,
pô, eu ajudei a empresa a fazer mudança, a passar cabo, né? Até na época, né, não existia não existia, não lembro se existia LinkedIn, né? Mas até anúncio de vaga eu ajudei o pessoal a fazer, buscava, né, quanto que era um custo de um jornal de fazer um anúncio de vaga. Então, ou seja, de alguma forma eu ajudei, né, eles a, a tocar o negócio, tá? Então, isso, obviamente, também me deu uma aula, de certa forma, de intraempreendedorismo, tá? Esse foi um ponto. Mas, voltando à tua pergunta, sinergia. Meu business é um business de jornada, hoje, de jornada digital, né? Onde boa parte dos segmentos que a gente atende é mercado financeiro, tem o varejo, tem o farma, tem educação, tem logística, né? Tem um pouquinho de tudo, mas até óbvio, né? Se a gente analisar os maiores investimentos em tecnologia no Brasil, é mercado financeiro, né? Então a sinergia está lá. Eu mantive em tech, né? Estou dentro de um segmento na qual eu também trabalhei anteriormente. E outra coisa super importante, né? Em nenhum momento eu causei também uma disruptura sabe, de querer tomar mercado da empresa na qual, né, eu sou muito grato de ter participado. Então, seja, não me preocupei em tirar nenhum colaborador deles, em bater em nenhuma porta na qual eles estavam, né? Falei, assim, de novo, a gente não sabe o dia de amanhã, é bom que você saia pela porta da frente e volte pela porta da frente caso precise, né? Afinal de Então, contas, você empreendendo, o seu principal ativo é a sua sem reputação. dúvida. Quem é essa pessoa? Mas, ô Fábio, até para quem está chegando agora no podcast aqui, quem está pegando essa conversa pela metade, eu estou aqui com o Fábio Hayashi. O Fábio é CEO e fundador da Deal Technology, que é uma grande empresa de tecnologia, e ele está aqui contando a sua história, né, da transição de CLT para se tornar um empreendedor de sucesso e hoje empregando várias pessoas aí trabalhando com a tecnologia. Mas, ô Fábio, eu vejo que é o seguinte, a pessoa quando ela começa um negócio, todos os negócios começam pequenos, né? E eles vão crescendo. As empresas familiares, quando você analisa, principalmente empresas de serviços, que é o caso da Deal, você vê ali que ela tem os seus key accounts e geralmente os key accounts estão ligados ao relacionamento do fundador, né? Você fala, poxa, mas como é que surgiu esse grande contrato? Não, relacionamento do Fábio. Mas a pessoa também tem que ter, o fundador, uma habilidade comercial, né? Porque quando você sai de uma empresa e monta a sua, você tem que ser o comercial, você tem que ser o administrador, você tem que ser o recursos humanos, porque agora você não tem mais nada. E quem está ouvindo isso aí é bom se ligar e se pensa, poxa, eu não gosto de vender, eu não dou para isso, então você vai ter que aprender a vender, né? Você já era um cara que tinha uma veia comercial? Em parte, sim, tá? Como a gente atuava, né, muito desenvolvendo soluções, principalmente no mercado financeiro, você não é um funcionário do cliente na qual você presta serviço. Então, de alguma forma, né, você tem que defender, né, os teus argumentos, defender aquilo que você está desenvolvendo, né, se comprometer com prazos, com custos, enfim, com uma série de coisas que, né, e outra, mais além, né, e um passo antes, que eu vou chamar até de pré-vendas, né, quando você é chamado na época para sentar numa reunião, entender a necessidade do teu cliente e lá dentro você é o cara que tem que passar credibilidade de que você vai conseguir entregar aquilo, que você tem segurança e conhecimento, né, para entregar aquilo que está sendo pedido. Então, de certa forma, sim, não era a minha responsabilidade direta, mas eu atuava, eu apoiava muito as áreas comerciais a fechar negócio na época ali para a antiga Senior Solution virou a Sinqia, tá? É, respondi? Você acha que uma pessoa, né, que não tem esse DNA comercial de venda, mas ela quer empreender, ela pode aprender isso, ela pode desenvolver isso? Sem dúvida. Pô, curso de oratória ajuda para isso, né? Você chegou a fazer? Cheguei.
Eu vou te contar uma coisa que vai ser super engraçado, né? Você falou do primeiro cliente, como é que foi, se veio de relacionamento e tudo mais. Me conta esse cliente aí, se houve um cliente anjo. Teve um cliente, mas eu não vou chamar de anjo, vou chamar, É pior do vou que isso. chamar de, de o contrário, mas assim, até eu quero falar, Marcelo Mazzanati, gosto pra caramba de você, você é o cara que, né, me desafiou, me colocou à prova de fogo, enfim, e tô aqui onde estou, obviamente, graças à oportunidade que você me deu um dia. Mas o que que aconteceu, ô, Luciano? Foi engraçado. Eu fui o cara que travou na primeira reunião, entendeu? Então, qual foi o ponto? É, eu, eu comecei a tomar um monte de portada na cara. Você começa um negócio, o que você mais ouve é não, né? Então, o cara que quer começar um negócio e não sabe ouvir não, então se prepara, né? Porque vai ouvir e vai ouvir muito não, tá? Voltando, o que que acontece? Bom, bati uma porta, bati duas, bati três, bati quatro. Eu já tava quase desistindo. Eu falei, caramba, né? Eu acho que eu não nasci pra isso. E aí, lá no meu finalzinho de lista, tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo no antigo Lloyds Bank, que foi um banco que foi vendido pro HSBC, que era o Alexandre Melo. O Melo, eu falei, Melo, onde você tá? Ele falou, cara, tô no Banco Votorantim. Falei, pô, que legal, cara. E o que que você tá fazendo aí? Não, eu sou coordenador. Falei, pô, Melo, eu montei minha empresa, quero saber se, né, se eu posso apresentar ela aí pra vocês. Ele falou: Olha, Fábio, pode, mas eu não mando em absolutamente nada aqui dentro. Posso marcar uma reunião pro meu gerente, ele te conhece, enfim, né? E vamos ver o que dá. Resumo: esse cara já tinha me entrevistado num passado, né? Não tão distante na época, e numa situação na qual eu nem tinha interesse em ir, porque a consultoria, assim que na qual eu trabalhava, me indicou para fazer essa entrevista lá. E eu não entendi, né, por que que eu estaria indo lá fazer entrevista com esse cara. Aí ele, quando ele me viu, ele me reconheceu. Ou seja, então o que que eu quero falar? Eu fui fazer uma entrevista sem vontade. Então imagina você fazer uma entrevista sem vontade, obviamente você não encanta, né? Aí depois o mundo dá volta, você tá lá fazendo uma apresentação pro cara que te entrevistou Só que dessa sem vez com vontade. muita vontade agora, né? Porque agora você tá, é a Exatamente, sua empresa. exatamente. E aí começou algumas perguntas, né? A primeira, ele falou o seguinte: falou assim, eu te conheço de algum lugar. De onde eu te conheço? E, cara, eu não sei mentir, né? Não sei. Eu olhei pra ele e falei, cara, você já me entrevistou. Ele falou, e por que que eu não te contratei? A minha vontade era de responder que, né? O Não tava. detalhe, eu falei, mas não era o contexto. Eu falei, olha, Mazanati, aproveita e me conta você agora, então, né? E aí ele ficou quieto. Eu comecei a ficar nervoso. Mas criou um climão isso aí? Não, eu fiquei, vai vendo, eu fiquei nervoso. Aí eu pedi um copo de água pro meu colega, né, pro Melo. Eu falei, Melo, você pode pegar um copo de água? E aí ele falou pra mim, ele falou, você tá nervoso? Eu falei, não, eu tô com sede. E aí aquilo já me desestabilizou um pouquinho de novo. E, enfim, aí a terceira pergunta que ele acabou me fazendo foi o seguinte, né? Eu tava abrindo o computador, pegando o folder pra entregar pra ele, ele falou assim: "Você já tá rico?" Eu olhei assim pra cara dele e eu falei: "Tô". Aí, obviamente, eu acho que não era a resposta que ele esperava, né? Tô. Aí eu olhei, eu falei, cara, é que talvez riqueza pra mim é diferente da tua. Eu tenho saúde, eu tenho Minha mãe amigos, fala né? isso, eu tô rica de saúde. Eu tenho o que eu preciso. Aí ele ficou quieto de novo. E aí, óbvio, isso me desestabilizou de tal forma, eu respondi, mas internamente eu tava desestruturado. E eu comecei a fazer a apresentação e minha mão tremia, né? E ele olhava para minha mão e eu baixava a mão. E aí eu continuava a falar, eu tenho o hábito às vezes de falar gesticulando, né? E aí minha mão tremia, ele olhava para minha mão e baixava a mão. Meu amigo olhou, quase enfiou a cabeça debaixo da mesa, eu empurrei minha cadeira da mesa e comecei a dar risada. Aí ele olhou pra mim e falou: O que que foi? De nervosismo? Eu falei, Mazanati, eu travei. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, eu travei, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, eu não, eu não sei nem onde ir embora E daqui, né? só para contextualizar, essa foi a sua primeira oportunidade como empreendedor Exatamente. de falar para uma grande empresa. E era uma pessoa que você já conhecia e você travou. Era uma pessoa que eu conhecia de entrevista, não era próximo, né? Ou seja, muito pelo contrário, né? A pessoa de relativamente um pouco mais próxima era um coordenador da área dele, né? E aí, nessa que eu travei,
Ele olhou para mim, tinha mais 3 coordenadores na sala, que todo mundo ficou perplexo, falou, né, o que que tá acontecendo aqui? E aí o Mazanati pegou e falou o seguinte, falou, Fábio, o negócio é o seguinte, eu gostei de você. Cara, tá aqui umas oportunidades e você não tem ideia o quanto que eu vou te cobrar. Você não tem ideia o quanto que, né, que eu vou te puxar. E aí, para quem já estava acostumado com pressão, era o que eu precisava, era o gatilho que eu precisava para falar assim, beleza, agora é comigo. Então foi assim que começou. Você acha então que ali foi uma empatia? Você, com o seu jeito natural, né, criou empatia na outra pessoa. Eu acho que ele viu a verdade. Eu ter assumido que eu travei, eu ter assumido que eu não conseguia continuar, passou o que ele precisava. Mas, cara, isso aqui tem uma lição muito grande no que você está falando, né? Primeiro vamos falar sobre networking, né? Por mais que não era uma pessoa próxima sua, era uma pessoa dos seus contatos, porque você foi lá, acessou a sua agenda, viu que tinha o contato da pessoa e a pessoa abriu as portas para te receber. Isso já é uma grande conquista. Pensa bem, como que uma empresa pequena, recém-criada, consegue uma reunião com um decisor do Votorantim, né? Olha o tamanho do desafio. Conseguir? Consegue, mas a pessoa vai ter que ter um talento muito grande. E você teve. E aí você foi lá e o seu nervosismo poderia colocar tudo a perder. Sem Mas dúvida. o seu nervosismo e a sua forma verdadeira de se expressar gerou empatia. E a pessoa queria lidar exatamente com alguém verdadeiro e não com alguém que estava indo lá prometendo o céu e entregando nada, né? Então, isso eu acho que foi a sua grande lição dessa história aí que você contou. Sem dúvida. Bom, no momento, né, pós-reunião, então, ou seja, né, até o bacana da história, o Banco BV, que começou como um Banco Votorantim, hoje é Banco BV, é meu cliente até hoje, né, a gente tem uma relação hiper duradoura. A Mazanati, né, eu tenho enorme consideração por ele, citei ele no livro, inclusive, né, Azanate, que ele chama? Mazanati, Marcelo Mazanate. Mazanati, citei ele no livro, enfim. Ah, qual é o ponto, em cima só da tua fala, que eu vou complementar, Lucio, que é super interessante e não tem certo e errado, mas é uma constatação que eu percebi. Quando você começa um negócio ainda mais relativamente novo, hoje é bonito ser startup. Na época, não era tão assim, né? Na época você é uma microempresa. E Exatamente, microempresa a gente nem fala, né? Se você é um exatamente, gigante, nem fala com microempresa. exatamente, né? Hoje que criou essa cultura das grandes empresas desenvolver startup, mas até 10 anos atrás era grande empresa trabalha com grande empresa. Exatamente. Então, o que que eu percebi, Lúcio, na época? Obviamente que eu fiz uma lista das pessoas na qual eu tinha conhecimento e relacionamento e bati nessas portas. E aí, ao longo do tempo, foi onde eu ouvi muito não. E tá certo, por quê? Né? O que que eu entendi com o contexto? Que o cara, ele conhecia o profissional. E ele entendia da minha capacidade como um cara técnico, que é muito diferente de uma capacidade de aposta como empreendedor, né? Então é hiper relativo e super diferente. Então eu diria que ao mesmo tempo que às vezes você conhecer muito bem a pessoa, ela também sabe da fragilidade que eventualmente ela vai ter, principalmente na época de abrir uma porta para você, né? Então por isso que eu entendi que os nãos faziam parte da jornada, né? E nesse que eu diria que o relacionamento, de certa forma, era até mais menos fortalecido, né? E que eu fui mais testado, foi onde, por acaso, o universo me ajudou nessa hora ali, né? Enfim, Agora vamos trazer para os dias atuais, né? A gente manda. contou um pouco da história aí. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso público, para a nossa audiência, você que teve essa jornada de empreendedor, passou por todos os, como diz o mineiro, né, todos os perrengues que um empreendedor que começa, os desafios que você precisava desenvolver algumas habilidades, foi lá e tal. Enfim, hoje a Deal Technology é uma grande empresa de tecnologia, né? Me conta o que vocês fazem, né? E como vocês vêm transformando o futuro, né? Pivotando aí o futuro e co-criando
com os seus clientes, com os seus parceiros, né? Então me conta um pouco aí da sua jornada atual. Legal. A jornada atual é o seguinte: a gente literalmente atua na concepção, desde o início de um produto digital até a entrega dele, tá? Então, o que que a gente chama no início, na concepção? Literalmente sentar e desenhar do zero um produto digital, né? Então, a gente tem, óbvio, três tipos de maturidade de empresas. Tem aquele cara que já nasce, é um nativo digital, como, sei lá, um Nubank, um C6 Bank da vida, né? Que o cara já nasceu digitalmente, ele tem um tipo de dor, né? A dor dele, por exemplo, acaba sendo, né, governança, cresceu em vários produtos e tudo mais. Depois alguém precisa organizar um pouco melhor a cozinha, ou um custo explosivo de cloud, porque o cara começa a crescer muito, o custo de cloud vai lá para cima e precisa começar a olhar um pouco necessidade de servidores ligados, enfim, são detalhes muito específicos de, sei lá, de um nativo digital. Até um cara, né, literalmente, que eu vou chamar ainda no analógico, empresas na qual, né, a tecnologia ou as startups ainda não ameaçaram aqueles segmentos. Então, o cara que ainda tem um modelo tradicional de, sei lá, de logística, de Empresas de transporte, logística têm muito essa né? característica. Eu vou te dar Grandes um empresas, exemplo. mas extremamente analógicas. Eu vou te dar um exemplo até do mundo de farma. Se você analisar, as indústrias farmacêuticas, ela tem o conhecimento do B2B. Ele conhece o distribuidor, ele conhece no máximo a farmácia, mas ele não conhece o cliente e os hábitos. Então, tem muita jornada aí Dados. para ser elaborada, exato, entendeu? Tem muita coisa interessante que dá para você criar uma fidelidade da marca, entender hábitos de consumo e tudo mais, né? Então, tem muita coisa interessante. Então a gente atua nessa jornada, desde um nativo digital até um cara, né, que ainda não teve a necessidade tão grande ali de fazer um investimento em jornadas digitais, tá? Então, exemplos práticos, né? Quando a gente fala de cocriar, né? É muito comum, né? A gente nasceu como cozinha, ou seja, a gente nasceu como desenvolvimento de software, né? Mas ao longo desses 19 anos, a gente foi entendendo tanto de hábitos, consumos, segmentos, que a gente começou a entender que fala assim, pô, faz mais sentido eu começar a ir para a estratégia também. Eu tenho muito conhecimento dentro de casa, né? E a gente tem condição sim de sentar com o board e ajudar a definir estratégia, né, para o futuro e perpetuidade desses negócios. Então, em alguns casos, né, exemplo de, sei lá, um cliente que ele acredita, mas ele tem risco de apostar sozinho. A gente entendendo, a gente olha e fala assim, opa, pera lá, vamos fazer o seguinte, eu vou desenvolver isso como um SaaS para você, então, ou seja, eu te cobro menos, mas eu topo o risco. Eu vou virar um sócio no Isso seu é legal, business. porque se você escuta a minha ideia aqui, você acredita nela, ela teria um custo X, mas quando você desenvolve o SaaS, você está dizendo, olha, a ideia é sua, eu vou fazer para você, mas se você me permitir vender isso para outras empresas, eu vou te cobrar mais barato. Isso é uma ideia de compartilhamento, né, de Por conhecimento isso que a gente fala grande. de cocriar, exatamente. Então, em alguns casos que a gente entende que dá para se levar para outros segmentos, por exemplo, eu falo, pô, então tá bom, a ideia começou contigo, a gente aprimorou, ajudou, a propriedade intelectual é minha e a gente escala Você isso tem para outros algum lugares. case que você pode contar para nós aí de um produto que vocês criaram que foi desse jeito, foi criado por um cliente de Cara, vocês? ainda não, tá cheio de NDA, infelizmente não posso abrir nomes, mas eu posso, como eu disse, né, posso falar um pouquinho das estratégias que estão rolando por trás, né? Então tem coisas que a gente está se aventurando em tomar mais esse tipo de risco. Então isso a gente chama de cocriar. Agora, tem situações que o cara olha e fala assim, não, eu acredito na ideia, eu tenho investimento e eu preciso de ajuda para que você me ajude a cocriar. Então a gente entra com estrategistas, com agilistas, né, com uma galera de growth, design thinking, começa a concepção do negócio, né, depois desencadeia, né, faz o MVP e depois desencadeia em desenvolvimento. A inteligência artificial está sendo uma realidade já para vocês aí? Em algumas frentes, sim, tá? A gente tem usado atualmente bastante IA para testes automatizados utilizando IA. Então, isso a gente tem feito bastante dentro de casa. Então, assim, a gente tem tido ganho de 80% usando IA. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você também é conselheiro, Uhum. né?
Primeiramente, como é que está sendo essa jornada como conselheiro? Porque agora você está pivotando de novo, né? Você era um executivo, né, de uma empresa, virou um empreendedor e agora você está ajudando outras empresas compartilhando o seu conhecimento. Eu queria que você me contasse como que está sendo essa experiência. E segundo, que aí é uma pergunta técnica, como que você vê governança na inteligência artificial, que isso nos filmes de ficção, né? Quem assistiu Exterminador do Futuro, né? Até imagina aquele mundo apocalíptico que as máquinas vão tomar o controle, né? Uhum. Se a gente deixar. Então conta para mim, antes de falar de Exterminador do Futuro, fala para mim da como está sendo a sua experiência Tá. como conselheiro. Não, legal. A minha experiência como conselheiro, na verdade, eu sou investidor nessa empresa, né? É uma empresa que entrou para digitalizar a cadeia de transportes, tá? Então, era uma pessoa que chegou a ajudar a gente em alguns M&As, o cara era o nosso advisor, era um cara super inteligente, eu falei, putz, esse cara, ele é diferenciado. E aí ele acabou montando essa empresa, ele captou muito, assim, de vários investidores, inclusive o Romero do Buscapé também é sócio investidor nessa empresa, entre várias outras pessoas, né, famosas, né, já consagradas e tudo mais. E aí ele acabou me convidando, falou, putz, Fábio, eu adoro você, adoro tua história, é, puta, sou fã da tua pegada, é, puta, queria você aqui dentro da estrutura. Né? Óbvio, ele queria o que a gente chama de smart money, né? Então ele queria o dinheiro, mas ele queria mais do que o dinheiro, ele queria a minha cabeça de tech ali dentro. Então, né, ele usou muito das pessoas que ele captou no investimento anjo, essa ideia de ter boas pessoas e não só necessariamente dinheiro, né? Então eu faço parte mais do conselho de tech ali da estrutura. E eu acredito que essa também é uma oportunidade para quem está nos acompanhando aqui. Mais uma vez, né, a nossa audiência é formada por diretores e presidentes de empresas que já estão também migrando para a vida como conselheiro. E quando você entra como conselheiro, que você começa a observar a gestão daquela empresa, também te dá coragem, né, de investir naquela empresa. Pô, você já conhece, estou vendo como que essas pessoas estão tocando. Então, uma coisa puxa a outra. Você, no seu caso, foi simultâneo, né? Você se tornou investidor e conselheiro. Mas você acha que uma coisa puxa a outra, você entrar como conselheiro, passando a sua experiência, pode também te abrir a oportunidade de você investir naquela empresa que você já está dentro? Ah, eu acho que, obviamente, depende do porte, né? Você vai entrar numa empresa listada, né? É, Você vai ter compração em bolsa. uma startup. Ou numa startup é diferente. Você pode negociar participação com equity, né? Então, talvez isso seja até um insight interessante para um executivo que eventualmente queira pivotar a carreira, né? O cara ele já pode co-empreender eventualmente numa startup. O cara entra como conselheiro, né? Acompanha aquela realidade daquela startup, entende se aquilo, né, dá tração, se tem sinergia, se ele acredita no founder, né? Pode ser uma jornada bem interessante. Mas eu vou um pouco além disso, tá, ô Lucio? Até, né, voltando de novo, como teu público, boa parte tem bastante executivo, é, eu sou um cara que eu inspiro muito a que as pessoas empreendam dentro da minha própria estrutura. Então, eventualmente, o cara traz alguma ideia legal, algum insight bacana, que a gente olha e fala assim, puta, vamos, né, vamos arriscar aqui, e eventualmente aquela pessoa tenha uma participação dentro do business. Óbvio, é muito relativo, negócio é negócio, né, empreendedor é empreendedor, mas acho que vale uma reflexão para os executivos, né, da tua audiência de o quão é possível eu ser mais ousado dentro das empresas na qual eu estou, né? Então, às vezes, é algo a se refletir. Você é o intraempreendedorismo. Total, E exato. o intraempreendedorismo, ele pode ser também um exercício para o empreendedorismo, né? Para você já abrir a sua mente para o empreendedorismo. Exato. Então, se você parar para analisar, eu acho que eu não tinha feito ainda essa reflexão. Mas o fato de eu ter terminado a minha carreira numa empresa que começou pequena, aquilo foi um intraempreendedorismo. Aquilo me deu né, um background
e uma segurança em arriscar muito grande. Então, ou seja, estar num lugar onde você, né, ousa, que você busca mais responsabilidade, que você toma mais risco, né? Eu, se fosse dentro da minha estrutura, eu ia ver isso com E eu ótimos acho que olhos. aí, nesse caso, o desafio dos executivos aqui da nossa audiência é o inverso, né? Porque eles vêm de grandes organizações e aí, para empreender, ele vai ter que ter aquela, literalmente, humildade de começar pequeno, né? E de saber como é começar pequeno, né? Como é você não ter secretária, você não ter time de marketing, você não ter recursos humanos, ser tudo é você, né? É, Lúcio, outro ponto então, né? Já que você tocou nesse assunto, pelo menos o que eu percebo da minha época que eu empreendi. Eu comecei com 26 anos, óbvio. Eu nem tinha secretário, eu nem sabia o que era isso, né? Então, eu não tinha necessidades que eventualmente ao longo do tempo que você vai assumindo mais responsabilidade, você precisa de uma equipe, né, auxiliar que te apoie e conduza muita coisa, né? Ou seja, é super importante que o executivo delegue muita responsabilidade. Na minha época, eu era hands-on total, entendeu? Então, talvez isso seja um fator para que o executivo pense também, né, dos prós e contras, E né? quando você empreendeu, qual foi o primeiro, não precisa, se quiser citar a pessoa, tudo bem, mas eu queria entender qual foi o primeiro cargo que você contratou. Quem foi a primeira pessoa que você falou, cara, eu preciso disso, para eu começar? Cara, era gente técnica. Eu precisava de gente técnica para escalar, entendeu? Então, não tinha, meu business era de gente técnica, né? E hoje vocês têm quantos colaboradores? Hoje a gente tem por volta de umas 450 pessoas. Cresceu bastante, hein? Parabéns. Mas eu queria agora falar, Fábio, do seu livro, né? Minha Vida em uma Página. Uhum. Tem um título intrigante, né? Você pode compartilhar um pouco do conteúdo desse livro aqui para nós? Tá bom. Posso sim. O objetivo do livro, Luciano, na época, foi quando a gente completou 10 anos de empresa, tá? Ah, primeira coisa que eu vou te falar, eu passando esse tempo, primeira coisa que me vem à mente é que eu queimei largada, tá? Eu poderia ter esperado um pouquinho. Por quê? Porque eu não sabia o que era passar por perrengue até então, tá? Então, tudo dava certo. Os 10 primeiros anos foi impressionante, assim, crescimento atrás de crescimento, né? Até que você deve lembrar, tinha aquela capa do Cristo Redentor na New York Times, né, voando e tudo mais, enfim, né? Então, quando você pega um mercado favorável, obviamente, né, a coisa fica um pouco mais fácil. E aí, obviamente, se a gente lembrar um pouquinho depois, a gente passa por um período, né, mais do que uma crise, uma grande recessão, né? Então, e eu escrevi o livro antes disso. Então é quase como se, né, Papai do Céu, Universo, que nome que a gente queira dar, fala assim: Ô garotão, você tá se achando, né? Segura um pouquinho aí que vai vir tempestade, vamos ver se você aguenta, né? Então, quando a gente escreveu, qual era o meu principal propósito em escrever aquele livro? Era mostrar para as pessoas, para os executivos, para qualquer um que é possível. Ou seja, eu era um cara que nasci em Guarulhos, não vim de família rica e, pô, construí, empreendi e o negócio estava indo, estava dando certo. Então, meu objetivo era mostrar para a galera, falar assim, gente, vai que dá, né? Vai que dá. Então, esse foi o principal ponto. Como o meu objetivo também com o livro na época não era ganhar dinheiro com isso e nem fazer autopromoção, ah, na época a decisão foi: o que a gente vender e o dinheiro que o livro der, a gente doa para uma instituição de caridade. E foi o que a gente fez Que legal, na época a parabéns. gente fez isso, né? O objetivo, não, de novo, não era ganhar dinheiro, era mais inspirar, né? E na época a gente quis fazer um livro 100% digital. Tem até o livro hoje ainda na Apple Store, né? Acho que todo mundo consegue ainda comprar lá o livro. E aí eu falei, pô, vamos fazer o livro digital, Minha porque. Vida em uma Página. Vamos fazer o livro digital, porque se a gente precisar atualizar, a gente atualiza ele digitalmente, né? Faz uma evolução ali do livro. Essa era a ideia inicialmente. Mas passado o tempo, né? De novo, muita lição, né? Tem uma série de fatores, né? Tem a questão de passar por perrengue, né? Aí você vê como propósito é super importante em você acreditar que faz sentido você continuar independente da turbulência que você está passando, ou seja, né? Ter aquela paciência, ter aquela resiliência, tem algo maior lá pela frente, né? Então,
né? Não ter a visão da árvore, ter a visão da floresta, né? Cara, é uma tempestade, vai passar, né? Você só precisa estar preparado e ter fôlego para aguentar. E muitos aqui dos nossos membros, né, eles pensam nisso também, em escrever um livro, né, em contar um pouco do seu conhecimento, compartilhar um pouco do seu conhecimento. É, é, existe esse lado de que o livro pode trazer uma certa autoridade para o seu conhecimento, para você compartilhar conhecimento gera autoridade? Ah, sem dúvida. Sem isso, não tem a menor dúvida, já era assim. A gente promove isso, inclusive, bastante dentro de casa, né? Até para você ter uma ideia. A gente tem um programa chamado Embaixadores dentro da empresa. O que que é embaixador? É a pessoa que quer, literalmente, ser o embaixador da nossa empresa. E tem 3 frentes que a gente faz isso, através de conteúdo, ou seja, escreva conteúdo, usa a nossa estrutura, compartilha, a gente dá janela, a gente dá visibilidade e a gente dá autoridade sobre o tema, né? Tem o embaixador de marca, aquele cara que de repente é pertencido a uma comunidade de dados, uma comunidade de DevOps, uma comunidade de agilista, enfim, né? Então ele compartilha da nossa marca dentro Já falamos isso no Open dessas Mind, sobre comunidades. os benefícios para um executivo de se tornar embaixador de marca da sua própria empresa. Total. A gente promove muito isso. Então são 3 frentes: marca, conteúdo e prospecção. Ou seja, dentro da empresa a gente fala que literalmente todo mundo tem que vender. Mas então, olha que rumo legal que a conversa está tomando, porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui gera conexões com o dia a dia dos executivos. A sua empresa, quando você identifica um embaixador de marca, uma pessoa com esse potencial de falar em redes sociais, né? Hoje se fala que é o influencer corporativo, o influenciador corporativo. Vocês fazem algum investimento para desenvolver essa pessoa, para poder aprimorar mais ainda ela, para ela se posicionar? Sim, sim, com certeza. A gente tem uma série de programas, treinamentos, enfim, né, plataformas que a gente oferece para o nosso colaborador, tá? Então, isso faz parte do nosso programa de treinamento e desenvolvimento dos nossos deal makers, que é como a gente chama, Deal deal makers. makers. Ah, que legal. Isso é muito interessante porque a gente falou muito sobre isso no Open Mind, né? De como, por exemplo, a superexposição pode prejudicar um executivo. Ou seja, quando a pessoa está ali postando um monte de coisa no LinkedIn, principalmente, que é uma rede corporativa, mas nada do que ela posta tem relação com a atividade que ela faz. Então, ela está demonstrando ali que ela não tem um pertencimento e que talvez pode até demonstrar isso, que ela está até panfletando o currículo ali, fazendo isso, falando de coisas que não tem nada a ver. Por outro lado, quando ela se torna um embaixador de marca, falando realmente da sua empresa e falando indiretamente ou diretamente da sua empresa, ela gera visão positiva da empresa e do mercado. E algumas empresas que têm realmente uma visão de employer experience, né? Ainda apostam nisso e vão lá e desenvolvem a pessoa, ou seja, incentivam a pessoa a desenvolver isso. Isso é um casamento perfeito, né? Sim, ganha-ganha. Muito legal, muito legal. Bom, eu queria. A gente está chegando aqui já próximo ao final aqui do nosso podcast. Eu queria que você falasse aqui com a nossa audiência sobre impacto e importância de adotar uma mentalidade aberta e inovadora, que eu acho que foi isso que você falou aqui ao longo da sua jornada, da sua experiência e também da Deal, né? A Deal tem tudo a ver com isso. Então, fala para nós aqui, deixando essa mensagem final dessa importância de você adotar uma mentalidade aberta e inovadora nos dias de hoje. Legal. Bom, vou compartilhar um pouquinho dentro de casa como é que a gente implanta isso e propaga isso, tá? Talvez essa seja a minha melhor resposta prática. Primeira coisa de tudo, parte da nossa cultura é permitir o erro. Se você não aceita o erro, você nunca vai ter gente querendo inovar. Primeira coisa de tudo, né? Então, ou seja, parte da nossa cultura, cara, errou, assume. O que a gente obviamente não gosta é de desculpa, de vitimismo, esse tipo de coisa, né? A gente gosta de protagonismo, né? O cara que
tenta, ousa, erra e fala, errei, né? E tá tudo certo. Doa, inclusive, às vezes a custos, né, pesados, mas a gente entende que é parte do aprendizado, né? A gente aceita isso muito bem, né? Bom, se você aceita erro, obviamente, você dá liberdade para as pessoas. Então, é um ambiente nosso dentro de casa que a cultura nossa é uma cultura de um clima leve. Então, às vezes, vem executivos de mercado trabalhar com a gente e o cara fala assim, nossa, Fábio, infelizmente, eu passei por lugares super políticos, super burocráticos, né? E aqui o clima é leve. Então, isso ajuda. É parte de novo, de permitir com que a pessoa sinta-se à vontade, sinta-se leve, seja lá mesmo, né? E ouse a errar. Então, e se você parar para pensar, mais do que uma cultura, isso é um processo, né? Inovar é você ter um processo que permite esse tipo de liberdade, tá? Isso é importante porque muitas vezes a empresa estampa, né, nas suas paredes, aqui é uma empresa inovadora e tal, e quando você vai ver, as pessoas ali morrem de medo de serem punidas, né, da punição. Nossa, cara, você fez isso aqui vai dar problema. E a inovação também não cabe só ao topo, né, da organização. A inovação pode ir desde da pessoa que está na copa ali ajudando a servir as coisas até passando por todo mundo. Então, eu parabenizo vocês por isso, porque uma empresa de tecnologia tem que ter esse DNA de inovação. Então, vocês estão demonstrando ao longo desses 20 anos de história aí que não estão no patamar que estão à toa. Então, quero te agradecer aqui, Fábio, por essa conversa, por você ter vindo aqui, né, nos prestigiar, conhecer os estúdios do Open Mind. E só para a gente finalizar, quem quiser conhecer um pouco mais aí da Deal, né, quem quiser também te seguir, como é que faz? Como que acha vocês aí nas redes? Nas redes, bom, site www.deal.com.br, LinkedIn, YouTube, É deal.com.br. Fácil deal.com.br, super e fácil. acessível. Exato. LinkedIn, YouTube, Instagram, né? Meu nome é Fábio Hayashi, enfim. Você é um cara presente lá no LinkedIn? Sim, sou sim. Legal. Então, né? Fico à disposição e espero ter contribuído de alguma E forma. para os membros do Open Mind que quiserem bater um papo e trocarem experiências aí, você é um cara, pelo que a gente está vendo, um cara aberto também. A esse Sem tipo. dúvida. Não, fico à disposição, Lucio. Vocês têm meu contato, pode compartilhar. Vai ser um prazer aí compartilhar conhecimento, trocar figurinha, né? Então, Bom, pessoal, eu só queria agora agradecer. agradecer a nossa incrível audiência, quem acompanhou aqui pelo LinkedIn, quem está assistindo pelo YouTube, quem também está ouvindo aqui pelo Spotify, meu muito obrigado. Se você é um membro do Open Mind, você também é convidado para sentar aqui e contar a sua história. E se você não é, mas quer conhecer um pouco mais aí sobre o Open Mind, é só acessar lá nosso site, Open Mind, né, de mente aberta, Brasil, com Z.com, não tem BR, Open Mind Brasil, com Z.com. Lá você vai saber como se tornar um Open Minder, né, e toda a nossa programação. Então, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.